Olá, meus amigos da página Memórias de Chique Chique, dando continuidade na nossa série de entrevistas. Hoje tenho o prazer de receber aqui no Parque Aquático Ponta das Pedras o maestro Gerry Andrade, que está aí à frente da Orquestra Filarmônica de Chique Chique, chamada Ribeirinhos do Vale do São Francisco, que já é um sucesso. Eu quero inicialmente agradecer o fato do nosso maestro aceitar o nosso convite, que é uma honra ser entrevistado aqui pela página Memórias de Chique Chique. Uma boa tarde, maestro. Boa tarde a todos do canal. Eu que agradeço o convite. Eu que me sinto prestigiado e lisonjeado com esse convite para falar um pouco da música, da cultura de Chique Chique, que eu estou aqui há pouco tempo, mas já sou um chique-chiquense, né? É verdade, mestre. Interessante. Pouco tempo em Chique Chique, né? E parece que já tem há anos que mora aqui na cidade. A gente percebe que o senhor se familiarizou muito rapidamente aqui em Chique Chique. Como de costume, maestro, como eu sempre faço nas entrevistas, no geral eu sempre pergunto como iniciou, no caso aqui, vamos falar aqui um pouco da sua carreira, mas como iniciou a sua vida dentro da música? Bom, para registrar, a minha mãe já morou aqui em Chique Chique, quando eu era jovem, e aí migrou lá para Barra do Mendes e foi para Ibipeba, e lá ela constituiu a família, e eu era um padeiro. Eu sou um padeiro de formação, um padeiro confeiteiro, e tinha uma padaria em Ibipeba, panificadora, e um belo dia eu estava lá fazendo meus pães e eu vi um barulho que eu nunca tinha ouvido. Era uma filarmônica que passou na porta da padaria e eu saí para ver aquela coisa maravilhosa. Era a Filarmônica 2 de Janeiro de Jacobina, uma filarmônica centenária, que na época o então prefeito Jovino Soares contratou para mostrar ao povo de Ibipeba como era uma filarmônica, que ele ia fundar em Ibipeba uma filarmônica. E aí eu entrei na Filarmônica de Ibipeba. Fiquei lá como músico instrumentista até 2010, eu entrei lá em 2000, fiquei lá até 2008 como músico instrumentista, e eu dormi músico em 2008 e acordei maestro. Teve um problema lá com o maestro anterior, e o prefeito então da época, que já era outro, o prefeito Ney, disse: não, eu vou trazer mais maestro de fora, você já está aí há muito tempo, toma conta. Então eu agradeço muito até hoje ao prefeito Ney de ter me colocado a batuta na mão. Mas quando o senhor entrou já aí nessa área aí, já da música, o senhor já tinha talento, já tinha um sonho de fazer alguma coisa pela música, quem sabe cantar, tocar, já se passava isso pela cabeça? Não, minha família é uma família muito grande, eu tenho 16 irmãos. Dos 16 irmãos, nós tinha um irmão que apenas tocava violão, os outros não tinham talentos musicais na nossa família. E eu não sei como esse dom chegou, né? E aí eu fui estudar música, estudei muito, acho que eu aprendi mais por insistência, e é evidente que tem a empatia, né? Mas eu estudei muito para chegar onde chegou. E como é que foi a sequência sua a partir do momento que descobriu que tinha jeito, né? Levava jeito aí para música, né? Sobretudo essa música sinfônica, né? De orquestra. Como foi a sequência? Você foi fazer cursos fora do município ou dentro do município? Teve professores? Fez alguma faculdade de música nesse sentido? Trabalhou em que? A gente gostaria muito de saber, porque fica sempre aquela curiosidade, o que é que o maestro já fez lá atrás, antes de chegar a Chique Chique? Bom, aí a gente tem que voltar para a padaria. Quando eu estava na Filarmônica e na padaria, um belo dia minha esposa chegou e bateu no meu ombro e disse: você vai ter que escolher. A padaria está abandonada, você só cuida da música, só pensa em Filarmônica. Eu estava sentado, ela em pé, eu olhei para cima e disse a ela: você já sabe a minha escolha, né? Ela: eu já sei, então vá viver de música e faça o que você gosta e sustente sua família. Então eu vendi a padaria, passei o dinheiro para ela, ela fez alguns investimentos e eu fui me capacitar. E eu fui para o Rio de Janeiro,
fiz curso com o maestro da Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro. Fui para Pernambuco, fiz curso com o maestro da Orquestra Sinfônica de Pernambuco. Fui para o Rio Grande do Norte, fui para Salvador, fiz alguns cursos de extensão na UFBA, dentro de um projeto chamado Neogibá. E eu rodei o país me qualificando, fazendo curso. Hoje eu estou graduando, estou entrando no 5º semestre de licenciatura em música e fiz cursos de capacitação pela Funarte, pela UFBA, alguns projetos de extensão. Então eu busquei me qualificar para realmente atender aquela solicitação da minha esposa. E aí minha primeira ação como músico, como maestro, eu fiquei na Filarmônica 19 de Setembro de Ibipeba. E aí eu procurei o prefeito então de Gentil do Ouro, Ivanilton, e apresentei a ele a proposta da gente fundar uma filarmônica lá. Ele abraçou o projeto e aí eu iniciei minha carreira de fundador de filarmônica. Fundei em 2009 a FEG, Filarmônica Emília Gondim. Para minha tristeza, essa filarmônica hoje está inativa. Em 2010, na mesma semana, eu fundei no dia 4 de abril de 2010 a Filarmônica 12 de Agosto de Central. No dia 7 de abril de 2010 eu fundei a Filarmônica 9 de Maio de João Dourado. No dia 14 de março de 2014 eu fundei a Filarmônica 25 de Fevereiro de São Gabriel. E aqui foi fundada em 2017, eu não me lembro a data, eu acho que foi em março de 2017 ou 2018, 2017. Foi no início do ano letivo de 2017 que eu fundei essa filarmônica. E por último nós fundamos a Filarmônica Musical Lira João Douradense, que está também infelizmente inativa. E em 2016, essas filarmônicas que eu fundei, eu era contratado pelas prefeituras. Em 2016 eu meti a mão no bolso e fundei um projeto em Irecê chamado PIM, Programa Irecense de Música. Lá nós temos já em atividade uma orquestra sinfônica chamada OSE, Orquestra Sinfônica de Irecê. Criamos agora um coral Vozes do Sertão. E em 2018 e 2020 agora nós vamos criar mais uma filarmônica dentro do Programa Irecense de Música, que o nome sugestivo até agora é a Filarmônica 2 de Agosto, que é homenageando a data de fundação de Irecê. Nossa, diante de um currículo desse, maestro, eu tenho que dizer aqui ao senhor que o senhor é um criador é um empreendedor da cultura, um empreendedor da música. E, poxa, é uma coisa bem bacana. Eu não sabia, estou até muito surpreso aqui ao entrevistá-lo, de saber sobre todo esse currículo. Quer dizer que, além de maestro, o senhor empreendeu, fez de tudo, né? Batalhou bastante através aí dos municípios, das prefeituras, em criar orquestras filarmônicas. E Xique-Xique, para nossa felicidade, é uma cidade beneficiada. Isso, nós incentivado por um projeto do governo chamado Neogibá, que é Núcleo Estadual das Orquestras Juvenis da Bahia. Como eu trabalho em 6 cidades, nós criamos uma rede. Existe hoje a Rede MGA, que é uma rede regional de projetos musicais. Nós trabalhamos em rede. Por exemplo, aqui em Xique-Xique, eu trago músicos de Ibipeba para me ajudar, para dar aula. Trago de São Gabriel, trago de Central. Nós funcionamos em rede, porque eu acho que em rede nós crescemos mais e fortalecemos o território. Hoje a Rede MGA atende 7 cidades do município de Irecê. Nós temos hoje 780 crianças sendo atendidas e eu tenho 400 músicos sobre minha batuta. Muito interessante. Eu vi o senhor falando que a Orquestra Sinfônica de Xique-Xique, Filarmônica de Xique-Xique, né? Depois você vai até explicar para nós qual é a diferença de sinfônica e filarmônica. Me parece que no mês de março de 2017, né? Não sei exatamente o mês. Esse, no caso, é o ano da fundação. Mas qual foi a data que realmente deu início, né, em Xique-Xique, a Orquestra Filarmônica? Para contextualizar a questão da diferença de nomenclatura. Nós temos a banda marcial, que é aquela banda só percussiva, que aqui em Xique-Xique tem algumas. Nós temos a banda fanfarra, que é a marcial, incluindo alguns instrumentos de sopro. Aqui em Xique-Xique também tem, eu vi no 7 de setembro. Nós temos a banda musical, que já é uma banda fanfarra, incluindo alguns instrumentos de sopro.
Depois nós temos a banda filarmônica, que aí já diminui sensivelmente a parte percussiva e entra as famílias das madeiras, as flautas, as clarinetas. E nós temos a orquestra sinfônica, que diminui os instrumentos de sopro e acrescenta os instrumentos de corda de arco, que aí entra os violinos, as violas. Então as nomenclaturas são banda marcial, banda fanfarra, banda musical, banda filarmônica e orquestra sinfônica. Essa é a nomenclatura. A filarmônica daqui, nós fizemos a primeira turma, inclusive eu cheguei a dar aula aqui no parque, que era uma parte de teoria musical, enquanto os instrumentos iam ser comprados pela prefeitura. Em 2018, nós iniciamos a turma, e a banda daqui, nós fizemos a primeira apresentação no dia 16 de dezembro de 2018, que foi ali na Concha, que vocês chamam aqui, né? Que eu achei assim, eu fiquei com tanta experiência que eu tenho na minha vida, foi um momento especial, porque eu percebi que a cidade parou para ver, e eu estava muito preocupado com a qualidade musical, porque a excelência musical tem que ser um objetivo. E a banda era muito recente, os instrumentos tinham chegado em junho, julho, então estava muito em cima, eu tinha que preocupar com afinação, com divisão, os meninos nervosos, a primeira apresentação, mas nós fizemos algumas ações assim, tipo intensas, intensivas. Vinha para cá, ficava 2, 3 dias aqui, uma semana aqui fazendo atividades, e graças a Deus deu tudo certo, e a cidade abraçou a filarmônica, e a filarmônica, ela conquistou o público da cidade, e aí eu me apaixonei de vez por Chique Chique, porque a gente percebe a valorização. Não é uma valorização individual e pessoal, que não é o meu objetivo, mas é uma valorização da equipe, porque a filarmônica hoje, ela é um projeto estruturante. A gente interfere diretamente na formação da personalidade e do caráter das crianças, com ações positivas de disciplina, de convivência em grupo, de respeitar o colega, a opinião do outro, respeitar as religiões. Na nossa estreia, nós temos no nosso grupo evangélicos, e nós íamos tocar músicas da católica. E os músicos evangélicos não se sentiram à vontade, nós respeitamos as opiniões deles. Eles desceram do palco, nós fizemos a nossa apresentação, em seguida eles voltaram ao palco. Né? E é assim que tem que ser, a gente tem que respeitar a diversidade desse país. Bastante interessante. Agora lhe pergunto, com tanta experiência aí à frente da música, sempre na qualidade de maestro, sentiu um frio na barriga na estreia Chique Chique pela Filarmônica Ribeirinhos do Vale de São Francisco? É assim, quando a gente deixar de sentir o frio na barriga, tem que mudar de profissão, porque você perdeu a sensibilidade. Tem que ter, a gente tem que viver isso, e realmente foi um momento bem emocionante para mim, porque é mais um filho musical que eu consigo botar, nós conseguimos, né, dar luz para ele. Então eu costumo dizer, e eu disse no dia do meu discurso, que nasceu uma constelação em Chique Chique. Chique Chique é uma cidade tão cultural. Aqui eu tenho uma diretora de cultura aqui, que é uma amiga, Giselda Del, que é uma pessoa maravilhosa e é tão atuante. Então nós temos aqui os reisados, nós temos a cultura que ela fica me mostrando. Ela me apresentou um projeto agora de uma escola na Marreca, Mãos que acreditam, que constrói coisas. Então assim, eu estou começando a me inteirar. Então eu senti, e eu sinto até hoje, porque a gente divide a responsabilidade com crianças de 9 anos. Chique Chique hoje tem uma flautista, que dentro dessa rede que a gente trabalha, é a música mais nova, tem 9 anos. Então eles vêm dividir com a gente, sim, as dificuldades e as preocupações, e a gente sente também, sente sim, muito. Maestro, estou vendo que o seu trabalho aqui à frente da música, na Filarmônica, pela Filarmônica, está sendo muito bonito, e é um trabalho muito elogiado, não só aqui pelos nossos munícipes, mas por muitas pessoas de fora do município que já tiveram a oportunidade de assistir suas apresentações. Inclusive agora, no último dia 7 de setembro, que chamou muito a atenção, foi um grande destaque. Há quem diga até que, me desculpe as demais escolas que participaram do evento, mas eu vi muita gente falando
que o que gostou realmente do desfile de 2019 foi a apresentação da Orquestra Filarmônica Ribeirinhos do Vale do São Francisco, aqui de Xique-Xique. Eu quero aproveitar nessa oportunidade, Maestro GR, para parabenizar o prefeito Reinaldo Braga Filho. Eu confesso que fiquei muito surpreso, mas fiquei muito feliz ao mesmo tempo, obviamente, quando eu soube da criação dessa orquestra aqui em Xique-Xique. Fiquei muito emocionado, porque eu sempre defendi a música de qualidade, sempre defendi a cultura, gosto muito desse estilo de música, isso já desde garoto, e vendo isso acontecer dentro de uma cidade do Porto de Xique-Xique, um município com cerca de 50 mil habitantes, é algo bastante louvável e deixa a gente muito feliz. Mas eu gostaria de saber do senhor, com quantos alunos hoje a orquestra trabalha, como foi, primeiramente, como foi o processo, como foi o primeiro contato para que essa orquestra viesse a ser criada aqui em Xique-Xique. O prefeito procurou, o senhor procurou, foram os meios da Secretaria de Educação e Cultura que o procuraram. A gente gostaria muito de saber como é que houve o primeiro contato. Bom, eu também gostaria muito de parabenizar o prefeito, o secretário Adoniran e de Educação e Cultura e a pessoal da cultura, porque eu vejo como uma inteligência administrativa o investimento na cultura. Eu não vejo isso como gasto, porque a Filarmônica é um projeto estruturante e a gente não pratica somente a inclusão social, mas principalmente a inclusão cultural. Os meninos têm a oportunidade de conhecer, estudar a história da música e tocar músicas de qualidade, porque música de qualidade é relevante. Vai falar para um funkeiro que funk é ruim. Cada um tem o seu gosto. Mas a inclusão cultural, trazer para cá músicas importantes, isso é realmente valioso. Eu procurei o secretário Adoniran com um projeto de fundar no município de Xique-Xique o núcleo de formação e qualificação em instrumentos de sopro. Esse era o nome do projeto lá atrás. E aí o secretário Adoniran abraçou a ideia, apresentou o projeto para o prefeito. E aí a minha surpresa, no meu primeiro contato com o prefeito Reinaldinho, sabe quanto tempo demorou para Reinaldinho assinar o projeto e me contratar para montar uma escola de música aqui em Xique-Xique? Não foi 10 minutos. Rápido? Ele já tinha a ideia, eu acho que eu só vim contribuir com a ideia dele. Eu acho que ele já devia ter feito alguma pesquisa sobre o meu currículo, alguma coisa. Então ele foi perguntando isso aqui é como, a gente foi explicando para ele. Em uma reunião em menos de 10 minutos, ele disse, eu apresentei 3 projetos para ele inicialmente, uma filarmônica pequena, uma filarmônica média e uma filarmônica grande. Ele disse, vamos iniciar com a média. Chamou o secretário Adoniran e disse, Adoniran, a Filarmônica vai ficar alocada na Secretaria de Educação e Cultura, você vê com o maestro a questão dos contratuais, comprar instrumento e iniciar as aulas. Então o processo foi isso. Então, admiro muito a inteligência administrativa da gestão, tanto do prefeito como da Secretaria, porque não foi aquela coisa burocrática, nós não tivemos esse problema aqui. Foi realmente uma inteligência administrativa. E aí nós fizemos, a Secretaria de Educação fez aquela primeira seleção de alunos matriculados. Nós iniciamos com teoria musical, que é o processo normal, porque todo mundo tem que saber os valores das notas, essa parte teórica básica. E com a chegada dos instrumentos, nós iniciamos a prática orquestral coletiva, que os meninos vão aprender a dominar o seu instrumento individualmente, a sua afinação, e depois aprender em grupo a tocar junto. Esse é o processo que nós estamos realizando aqui. Hoje nós temos aqui em torno de 55 músicos matriculados. Sim, eu preciso fazer um registro. Depois da primeira apresentação, em dezembro de 2018, eu cheguei para Reinaldinho e disse, Reinaldo, todo mundo está me procurando para entrar na Filarmônica. Eu não tenho como atender, porque a Filarmônica, a cidade abraçou a ideia. Ele disse, o que é que você quer? Eu digo, eu quero abrir uma nova turma e a prefeitura fazer um segundo investimento e comprar novos instrumentos para a gente atender as pessoas que estão me procurando. Ele disse, faça. Aí eu fiz uma segunda turma, nós pegamos mais 50 alunos na época. E música, ela tem uma característica diferente. Você tem uma aula de português 30 alunos de música,
ou de português, você tem 30 alunos de português. Numa aula de música que tem 30 alunos de música, você vai ter no final aí 10, 15 músicos. Tem as aptidões, as características individuais da música. E aí a prefeitura investiu, acho que comprou mais 17 instrumentos nesse segundo momento. E nós fizemos essa segunda turma. Hoje, eu quero dar a notícia a Reinaldinho, nós estamos aí com um cadastro de reserva de mais 30 pessoas e eu preciso fazer uma terceira turma. Então eu espero que daqui em breve eu vou procurar o secretário Adoniran, apresentar essa demanda para ele, para a gente abrir essa terceira geração da Filarmônica, essa terceira turma, e ver com o município como abrigá-los, né? Como atendê-los. Prefeito, aproveito também a oportunidade, viu, para endossar as palavras aqui do nosso maestro com relação a esse pedido. Terceira turma aí, ó. A garotada está esperando. É isso aí, a terceira turma. Eu posso falar que o número eu posso errar, mas a gente tem uma procura diária de 5, o Del está aqui perto, é isso mesmo, Del? 5, 6 mães procuram uma filarmônica por dia, para saber aonde vai, quando vai começar essas novas turmas, como é que vai ser. Então a gente está fazendo esse cadastro reserva e eu tenho uma reunião marcada com o secretário, que acredito que hoje a gente deve conversar ainda, já para tratar dessa turma, porque os meninos estão indo mesmo sem matrícula, ficam na filarmônica assistindo a atividade dos outros, vendo o instrumento, desejando o instrumento. Então a gente precisa realmente fazer essa terceira. E qual é o perfil da garotada que tem procurado e que faz parte da orquestra? São meninos de classe mais baixa, média, economicamente falando, e também se todos eles, toda essa garotada tem perfil musical, tem talento para música, sempre gostou de música, ou foi mais, muitas vezes, por sugestão dos pais? Eu gostaria de saber de que formas eles chegam à orquestra e também como foi o primeiro dia de aula. Eu gostaria de saber como foi a postura de cada um deles, se possível, se ficaram ansiosos, né? Se ficaram nervosos, se ficaram muito alegres, como foi a questão da disciplina, porque juntar uma quantidade aí razoável de meninos não é fácil. Então, assim, no primeiro momento nós atendemos a toda a sociedade. A filarmônica é filarmônica chique-chiquense, é chique-chique. Mas a gente atende uma quantidade de número de crianças, porque adulto tem a questão de trabalho e tal. E a maioria, alguns são... acho que nós estamos em todas as faixas etárias, mas a maioria deve estar numa classe um pouco mais baixa. Como eu disse, como a filarmônica é um patrimônio imaterial do município de Xique-Xique, lá não tem essa seleção por religião, lado político, questões sexuais. Nós abrigamos todos que nos procurarem. É um patrimônio imaterial do município. Pertence ao município de Xique-Xique, então não pode haver seleção. Você é desse lado ou é daquele lado, não pode. Você é assim, não pode. Não, nós atendemos todo mundo que nos procura. Questão da idade? A idade é a partir de 10 anos. E o limite não existe. Fantástico. Porque eu entendo e volto novamente a falar da inteligência administrativa do prefeito. Ele poderia colocar só dentro da rede municipal, por exemplo, para atender só. Mas o prefeito, na minha ótica, novamente com a inteligência administrativa, entendeu que o projeto é um projeto do município de inclusão social e cultural e que pertence a todo o município. Então foi assim uma ideia fantástica. Então a gente está aberto para todo mundo do município. Alunos da zona rural? Não sei passar essa informação. Del tem? Não. A gente tem um projeto futuro que eu vou apresentar. Eu posso dar aqui em primeira mão para um repórter, uma primeira mão. É um negócio maravilhoso. Você do repórter. Eu estou com um projeto de expansão da Filarmônica para apresentar para a Secretaria de Educação, para a gente descentralizar a educação musical de Xique-Xique, tirar da sede e levar para algumas comunidades próximas. O nome do projeto é Projeto Filarmônica na Escola, em que a Filarmônica vai para a comunidade, para dentro da escola municipal, e a gente vai montar um núcleo de expansão da Filarmônica dentro da comunidade, dentro da escola, trabalhando com instrumentos baratos, que é a flauta doce,
Então a ideia é a prefeitura, aí a gente já começa a profissionalizar. Pega esses melhores músicos da Filarmônica, dá uma qualificação neles em flauta doce. Esses meninos serão contratados pela prefeitura, vai para a comunidade fazer a educação musical básica, e eu vou coordenar esse projeto e reger essa futura orquestra de flauta doce que nós vamos propor ainda para a Secretaria de Educação. Professor, a orquestra, pelo menos em São Paulo, onde eu morei, né, nasci lá e morei durante muitos anos, estudei em São Paulo, e na época havia a matéria de educação musical. A meu ver, foi um retrocesso quando tiraram do currículo escolar. Eu acho que se houver hoje essa matéria em escolas, eu acho que só mesmo na iniciativa privada. Eu acho que em escola pública não existe mais. Já passou na sua cabeça a possibilidade, quem sabe, de apresentar algum projeto que resgate para o currículo? É claro que seria apenas uma sugestão que o senhor poderia fazer à Secretaria de Educação e à administração municipal, para que voltasse uma matéria como a educação musical. Isso não ajudaria bastante ao aluno? Já existe uma lei que o Brasil tem aquela mania que lei que não pega, né? Existe uma lei que completou agora 10 anos de educação musical obrigatória nas escolas. Só que quando essa lei foi aprovada lá atrás, há 10 anos, não se pensaram que nós não tínhamos pessoas capacitadas para isso. Então a lei nunca pegou. Hoje existe dentro da matéria artes a possibilidade da gente apresentar a educação musical. A tua sugestão de apresentar um projeto é interessante. Eu vou pensar em alguma forma de projeto de propor para apresentar na lei orgânica do município, para entrar dentro dentro do calendário, se assim o município achar interessante, porque a educação básica que a gente hoje ministra na Filarmônica, ela tem hoje 3 vertentes, né? Que é a educação, a teoria musical. O menino tem que chegar e aprender a teoria musical, o que é uma semibreve, quanto tempo vale a nota, de onde veio a música, a história da música, a teoria musical, como são formados os acordes, toda essa parte teórica. Nós temos a parte prática, em que o músico tem que pegar o seu instrumento, dominar, e a prática coletiva de música. Então hoje nós já aplicamos essas 3. Dentro dessa proposta, isso pode ser sim também expandido para as escolas, a educação musical, dentro da matéria arte. Hoje é possível. A professora, hoje, a gente, digamos, iria na escola, daria aula, e a professora da matéria aplicaria a prova e faria toda a parte. É possível se fazer esse projeto. Está aí, prefeito, uma sugestão que eu acho bastante louvável. Música tem tudo a ver hoje, até com o trabalho do maestro aqui no nosso município. Maestro, eu agora fiquei muito curioso, na verdade uma lembrança que eu tive aqui, porque quando a própria Orquestra Filarmônica de Central se apresentou em frente ao Colégio César Zama, me chamou muito a atenção o fato das músicas serem músicas populares, porque a ideia que eu sempre tive de orquestra filarmônica, sinfônica, sempre música clássica, né? Aquelas de Beethoven, nesse estilo. E de repente eu chego lá e ouço aquelas músicas do nosso cotidiano, mas muito gostosa de ouvir, sabe? Num formato assim musical, melódico, muito gostoso, que, nossa, só traz alegria aos nossos ouvidos. Isso sempre foi assim? Não. Na verdade, assim, a Filarmônica ela tem um repertório característico, que são os dobrados, as marchas, as fantasias, as suítes. Nós fazemos isso. Só que eu tenho uma característica, e aí vai de cada maestro, de também tocar o popular. Porque nós estamos aqui no sertão, como não tocar Luiz Gonzaga? Né? Uma música bem orquestrada, não que a gente vai tocar, tem umas certas restrições à qualidade musical de hoje, né? Mas existe música popular boa. Porque como não dizer que Luiz Gonzaga não é um clássico? É um clássico, né? Então hoje a gente faz, por exemplo, numa apresentação de 5 músicas, a gente coloca 2 dobrados para manter a característica e a tradição das filarmônicas. Alguma música religiosa, e aí independente de religião, porque a música pode ser erudita,
né? Pode ser, e músicas populares regionais, porque você fortalece. E isso tem na minha ótica, tem um motivo, o porquê. Porque a gente precisa construir público. A cidade de Xique-Xique tem uma filarmônica que não tem nenhum ano de vida ainda. Então, se eu apresentar só músicas que o povo não conhece, a construção do público vai demorar muito. Então, eu fico intercalando. Eu boto um dobrado Dois Corações e eu boto uma música de Luiz Gonzaga. Boto o dobrado Os Músicos e eu boto uma música de Alceu Valença. Porque isso a gente vai tentando construir o nosso público. Quando eu for tocar em algum lugar, as pessoas vão nos acompanhar. O que aconteceu no 7 de setembro. Eu senti aqui um momento de alegria, que o cortejo ao 7 de setembro ele tem uma característica. O público é fixo, as bandas passam. Mas eu senti aqui em Xique-Xique uma quantidade de pessoas acompanhando a banda. O cortejo deixou de ser fixo e passou a ser móvel com a banda. Então isso foi muito interessante pra gente. Bacana mesmo. E nesse caso, as orquestras, de modo geral, em todo o Brasil, está trabalhando dessa maneira, com músicas das mais variadas, ou é uma ou outra orquestra que tem trabalhado dessa forma? E eu acho que foi bastante positivo, muito positivo, porque eu acho que a partir do momento em que se toca aí as músicas populares, músicas mais conhecidas, as pessoas começam a pegar gosto começam até a ter a curiosidade de saber como são aquelas, né, mais clássicas. Não, eu acho que hoje é geral. Algumas filarmônicas no Recôncavo Baiano que só tocam dobrados, marchas, mas são exceções, ou eu não diria exceções, são características individuais de cada território. Porque, por exemplo, as filarmônicas do Recôncavo Baiano, elas estão completando aí 150, 170 anos. Então o menino já escuta aquele repertório na barriga da mãe, do avô, do bisavô. Aqui nós estamos construindo o público. Então tem que apresentar o dobrado para o público aqui como a nossa identidade musical, mas tem que apresentar de uma forma que seja aceita, não pode ser impositiva, porque impositiva não vai funcionar. E essa construção nós estamos fazendo aqui, eu acho que muito bem. Nós estamos ensaiando agora aqui um dobrado chamado Dobrado João e Íris, que é uma música folclórica da cidade de Irará, que é um dobrado em homenagem a João e Íris. E nós estamos trazendo já essa música tradicional da Filarmônica para Xique-Xique. Aqui a gente já toca o dobrado Dois Corações, eu já estou apresentando a eles a partitura do dobrado Os Músicos, eles já estão com a partitura do hino nacional, muito difícil, vai demorar um pouquinho ainda. E qual é a música mais pedida pelo público de Xique-Xique? Você sente assim que, olha, toca esta. Aqui na minha opinião, eu acho que é uma característica da nossa região Nordeste. Quando toca Asa Branca, ela mexe com o povo, ela mexe com o público. E a gente fez uma releitura de Asa Branca. A gente começa com um andamento mais lento, com uma menina de 13, 14 anos fazendo um solo. Aí vai outra levantando, somando ao solo, e a banda, os músicos vão individualmente entrando e a banda vai ficando completa, a orquestração. Então eu acho que isso deu uma plástica e uma estética muito bonita para a música. E eu sinto que não dá para não tocar Asa Branca. Tem aquele ditado, toca Raul, né, que todo mundo pede Raul. E aqui a gente toca Asa Branca nesse sentido também. Quero voltar e falar sobre o desfile do 7 de setembro, quando a Orquestra Sinfônica de Xique-Xique se apresentou. A orquestra correto seria Filarmônica Ribeirinho. A orquestra seria a Sinfônica, que já é outra formação. Então evite-se falar orquestra. Filarmônica, exatamente. Filarmônica Ribeirinhos do Vale do São Francisco. O nome é longo, não é fácil lembrar não. E olha que somos aqui de Xique-Xique e ainda há essa dificuldade. Mas como foi essa experiência de tocar na avenida, debaixo de um forte calor? Geralmente os desfiles, né, as pessoas vão ali caminhando, desfilando, marchando. E a Filarmônica, no caso, ela ficou mais parada. Um movimento ou outro, mas é diferenciado. Como foi essa experiência para o senhor e também para os meninos?
Bom, a Filarmônica ela tem uma característica diferente das bandas marciais e fanfarras. As bandas marciais e fanfarras, eles têm as evoluções. Eles fazem as evoluções deles, que são muito lindas. Eu também adoro as bandas marciais. A banda filarmônica não tem essa característica. Na verdade, a banda filarmônica ela tem que tocar marchando, porque as filarmônicas vêm desse período militar. A nossa farda é militarizada, tem um estilo militar. Só que a filarmônica aqui é muito nova ainda. E para tocar de cor, andando e marchando, precisa de um tempo. Os meninos precisam adquirir a maturidade musical para esquecer um pouco do instrumento, da partitura e lembrar do pé. Então eu não arrisquei. A gente vai treinar para marchar em outros momentos. A única coisa que eu faço assim de evolução, que não é uma evolução, eu costumo homenagear o público. A gente está passando na porta de uma casa, tem lá 10, 15 pessoas paradas aplaudindo. Eu não acho justo eu passar igual um trem. Eu paro a banda, viro para essas pessoas, geralmente pessoas idosas. A gente faz um pedacinho ali, 10, 15, 20 segundos, vira a banda e a banda continua. Nós não temos essa característica da evolução como as bandas marciais têm. O senhor tem informação de que, em meio a esses alunos, porque vem alunos de todos de todas as vertentes, né? Inclusive sociais, religiosas, o senhor tem conhecimento de que algum desses alunos, eu diria, estão recuperados de alguns errinhos familiares, tipo assim, o pai chegar ao senhor e dizer: olha, meu filho depois que entrou na filarmônica mudou muito, está mais disciplinado, está mais obediente, meu filho cometia alguns errinhos e hoje está um outro garoto. Isso. O menino ir para a filarmônica tem uma característica diferente dele ir para a escola, porque para a escola faz parte da obrigação dele. Ele vai, tem que ir. Ele está meio que sem querer ir, mas tem que ir. Na filarmônica não, ele vai porque ele quer. E isso é uma arma que a gente usa. Então a disciplina na filarmônica, as hierarquias na filarmônica, a forma de sentar, de entrar, de sair, nós temos que treinar. Porque imagine que a gente consiga levar a filarmônica de Xique-Xique para tocar no Teatro Castro Alves, que é uma das melhores salas do país. Tem que saber entrar no teatro, tem que saber sair, tem que saber sentar. Então tudo isso é praticado aqui. E a questão de horários, a gente cobra, a gente exige. Então assim, realmente a filarmônica ela recupera e ela inclui. Eu tenho um caso que não é aqui em Xique-Xique, é em uma outra cidade, de um menino que sofre de uma síndrome de dislexia muito profunda. Ele era percussionista. Vamos tocar Asa Branca, ensina ele como bater. Com 30 segundos ele não lembrava mais. Ele já é um adulto, tem mais de 20 anos. Ele não assinava o nome, ele não tinha um celular porque ele não sabia usar. Hoje, ele é uma pessoa já que está incluída dentro do sistema. Ele é o principal percussionista da banda, ele já toca todas as músicas. Ele voltou para a escola, ele já sabe assinar, já sabe ler. A mãe dele já deu um celular, ele já usa o WhatsApp. Então a filarmônica, a música é provada cientificamente a capacidade que a música tem de trabalhar o cérebro. Por exemplo, o senhor falou aí da Quinta Sinfonia de Beethoven. É uma música gigante. Para se ler uma partitura da Quinta Sinfonia de Beethoven, se pratica não só a parte musical, mas a parte mecânica. Porque para você tocar música rápida, você desenvolve. Aquele exemplo da bicicleta. Quando você aprende a andar de bicicleta, você não sabe mais qual é o pé que está subindo, você não concentra. Vai subir o direito, vai subir o esquerdo, vai subir o direito. Isso é um movimento automático. E a música passa a ser um movimento automático, é o que eu falei do 7 de setembro. Eu preciso esperar que os meninos desenvolvam esse movimento automático para incluir a marcha. Se eu botar tudo junto, eles ainda não têm essa prática do movimento automático. Então a música ela não é apenas a inclusão social e cultural. É também. Outra coisa importante da música, aos meninos de asma. Você paga um fisioterapeuta. Qual é o melhor fisioterapeuta para pulmão? Instrumento de sopro. Então a própria filarmônica ela recupera algumas ações. Essa questão de por que os meninos que fazem música melhoram as notas nas escolas? Porque aprende a concentrar, a ler,
Para decorar uma música, você tem que decorar, porque decorar só a parte melódica, só o canto, é muito fácil. Mas decorar arranjos, tá todo mundo falando, meu amor, e o cara tá dan. Para decorar essa parte, a base harmônica tem que ser treinado. Então a música desenvolve realmente áreas cerebrais muito importantes, principalmente nas crianças, que estão aí com o terreno fértil, né, aberto. Como eu fico feliz em ouvir todo esse testemunho, todo esse depoimento do senhor. E aí eu fico muito feliz mais ainda pelo fato... Mais um depoimento, que eu lembrei de uma coisa. Fique à vontade. Eu tenho 20 anos de música, hoje eu trabalho em 6 cidades, tenho 700, um pouco menos de 800 alunos, e dentro desses 20 anos de música, eu não tenho um músico com boletim de ocorrência. Não tenho um que fez um boletim de ocorrência, que cometeu alguma coisa. Isso é uma das coisas que a gente preserva e luta para manter dentro da escola, e da escola de música, e recupera. E a gente associa filarmônica e escola. Não adianta o menino ser o melhor músico e abandonar a escola. A gente linka a filarmônica com a escola. Então eu tenho um aluno que ele não foi bem em português. Foi por causa da filarmônica? Não, possivelmente. Mas a filarmônica vai chegar para ele, olha, você tem que melhorar em português. Ontem eu tive uma experiência na Filarmônica de Irecê. O pai levou uma menina para voltar para o projeto e eu disse a ela, ó, ela tem 13 anos, filha, se você tiver algum problema de desobediência com os pais, a gente não vai ter interesse em te abrigar nesse momento. O projeto musical tem que ser um prêmio para você. Você tem que merecer esse prêmio. Então você seja uma boa aluna, boa com os pais, e você vai ter a oportunidade de tocar um instrumento. Então a filarmônica também tem essa característica. Diante desses fatos, né, desse sucesso todo, em termos até de recuperação social, né, só tem mais quem agradecer. Os pais desses garotos, né, os familiares em geral e toda a sociedade, porque quando a sociedade, qualquer sociedade tem no município órgãos, né, instituições que conseguem resgatar, né, a questão social desses jovens, né, o amor pela vida, né, fazer com que o garoto ele se sinta útil dentro de uma comunidade, isso é muito importante. É um problema a menos que teremos aí para o futuro. E hoje a gente tem que pensar mesmo no futuro, porque as futuras gerações, né, não terão facilidades. Hoje o mundo está muito globalizado, e os problemas eles estão aí ocorrendo a todo momento, com muita violência, né, muita insegurança, e não está sendo fácil. Então, quando vemos um trabalho tão magnífico como esse da Filarmônica Ribeirinhos do Vale, aquele chique-chique, tão bem administrado aí por um maestro de experiência, sabe, inquestionável, a gente fica muito contente, né? Fica muito satisfeito. E lembrando, né, que tudo isso tem sido possível graças a um prefeito que temos aqui na cidade. Porque se o prefeito do município não quisesse, né, não teria como hoje termos uma filarmônica tão linda, tão talentosa como a que temos aqui no nosso município. Nossos chique-chiquenses têm que ter orgulho, mas muito orgulho desse trabalho maravilhoso aqui, musicalmente, na nossa cidade. Maestro Gério, nós estamos já a caminho já de finalizar a nossa entrevista, mas não posso deixar de lhe perguntar quais são os próximos projetos, né, aí para frente, aí pela Sinfônica, né, pela Filarmônica, me desculpe, ainda faço confusão com relação a essas nomenclaturas, né, mas vou aprender, Filarmônica, e não vai sair mais da minha cabeça. Quais são os seus projetos dentro da Filarmônica e dentro até mesmo da música em geral aqui dentro do município de Xique-Chique? Bom, eu vou apresentar ao secretário de Educação o projeto Filarmônica na Escola, que eu falei há pouco, que aí a gente contempla duas coisas: amplia a educação musical no município e consegue dar algumas bolsas aos músicos que já estão na Filarmônica desde o início,
porque a gente já começa a fazer esse link deles também começarem a multiplicar o que eles aprenderam dentro da Filarmônica. Musicalmente falando, eu quero ver com o Del, já inclusive conversei agora com o professor da Marreca. A gente quer levar a Filarmônica também para as comunidades, fazer apresentações para que as comunidades conheçam e tenham a oportunidade de assistir um concerto da Filarmônica, assim como as praças de Xique-Xique. Então, possivelmente em 2020, esses ensaios que a gente faz na nossa sede, a gente vai sair da nosso muro e vamos também colocar a banda na praça para fazer ensaios, para que a gente comece a ter esse link população, Filarmônica, e começa também a despertar na cidade, construir público, despertar o interesse na Filarmônica. E com o objetivo de atender a maior quantidade de pessoas possíveis. Né? Com esse projeto Filarmônica na Escola, com essa terceira geração, terceira turma da Filarmônica que está vindo aí, eu tenho hoje um desejo de atender 400 crianças aqui em Xique-Xique. Eu acho que é possível. A gente tem aí uma equipe, tem os próprios meninos da Filarmônica que já aprenderam que podem ser monitores. Então a gente tem que, já que tem a possibilidade, tem a mão de obra, tem o espaço, tem pessoas interessadas, eu acho que seria interessante a gente dar esse pequeno passo à frente, que não é um pequeno, não, é um grande passo, de descentralizar a educação musical do Xique-Xique e oferecer ao maior número de pessoas possíveis. Já existe ou futuramente existirá alguma estrutura para que a Filarmônica, caso de algum outro município, tenha interesse em contratá-la, querendo assim uma apresentação, de repente, na abertura de uma festa da cidade, de outro município, ou qualquer um outro evento importante daquela cidade. A Filarmônica de Xique-Xique, ou seja, a Filarmônica Ribeirinhos do Vale do São Francisco, ela teria hoje essa estrutura ou se pensa ainda para o futuro? Sua pergunta é muito pertinente. Nós vamos fazer a nossa primeira viagem externa, vamos sair de Xique-Xique agora. Quando é, Del? 29 de novembro, a cidade de Itaguaçu da Bahia convidou a Filarmônica de Xique-Xique para fazer uma apresentação lá. E a gente vai apresentar para a Dona Irã isso, né? E acredito que vai dar tudo certo. Então, dia 29 de novembro, a Ribeirinhos vai fazer sua primeira viagem para uma apresentação, já representando o município de Xique-Xique, fora do município de Xique-Xique. Mas os nossos músicos já sabem? Já. E a ansiedade deles? A gente já está preparando. Não, os meninos, músico quer tocar, né? Imagine você sentar na sala da sua casa para assistir uma novela e todo dia assistir o mesmo capítulo. A música, quando o menino só ensaia, o ensaio não é produtivo. Então a gente tem que estar tocando. A Filarmônica vai fazer uma apresentação aqui em Xique-Xique, dia 18, próximo agora, no Colégio Senhor do Bonfim. E tem essa apresentação aí para o final de novembro. E a gente vai fazer alguma coisa de Natal na Concha para comemorar nosso primeiro ano. Né? Eu vou apresentar um projeto aí para a Del e para a Dona Irã, para apresentar a Reinaldinho, para a gente começar a ter essa tradição de comemorar nosso aniversário, de calendarizar esse evento ali na Concha. Já tem um espaço maravilhoso, né? Então dá para fazer. Eu tenho certeza que depois dessa primeira apresentação externa, que será na cidade co-irmã de Itaguaçu da Bahia, virão outros convites, não tenho dúvida nenhuma. Daqui a um tempo aí os meninos vão ter que se agendar bastante aí, porque estudam, né? Tem as escolas deles, tem outros afazeres, para conjugar aí, né, as datas e participar, porque essa orquestra com certeza já é sucesso aqui no município, e moradores de outros municípios já conhecem também e têm gostado bastante. Agora vamos aqui, maestro, encerrar aqui nossa entrevista, mas logicamente eu sempre deixo ao final aquilo que nós chamamos de considerações finais. Eu gostaria muito que o senhor falasse aqui algo sobre o qual não tocamos, né, não conversamos, falar sobre alguma coisa que eu não perguntei, né, e que o senhor acha de grande valia aqui salientar. Bom, eu queria falar sobre, não estou aqui jogando confetes, mas a inteligência dos meninos que eu encontrei aqui em Xique-Xique é algo que me chama a atenção. Porque nós tínhamos uma primeira geração, uma primeira turma,
depois da primeira apresentação, uma segunda turma. Hoje nós já estamos com as 2 turmas niveladas, o que não é fácil. Era para haver distinções de qualidades musicais, porque a gente busca a excelência musical. Então, um grupo misto de músicos mais experientes e músicos iniciantes, a excelência musical é comprometida, porque eu tenho um clarinetista de 2 anos tocando do lado de um clarinetista de 2 meses. E a gente está conseguindo aqui em Xique-Xique esse nivelamento musical. Isso é uma capacidade individual do pessoal e o interesse de estudar. E eu não posso deixar aqui de agradecer, sem também jogar confetes, a confiança da prefeitura, do secretário Adoniran, da diretora de cultura Del e de toda a equipe da cultura e da prefeitura em mim, porque eu não encontrei ainda nenhuma dificuldade aqui. Eu solicito as coisas que são extremamente necessárias para a Filarmônica e eu sou atendido. Então, assim, quando a gente tem essa parceria valiosa, que entende, que visualiza a necessidade, a gente só cresce. Então a Filarmônica de Xique-Xique hoje é uma das bandas que mais cresce na região. É a maior, eu vou dar uma notícia aqui para Xique-Xique. A maior filarmônica do território de Irecê em número de componentes tocando hoje está em Xique-Xique. Tem a Filarmônica de Ibipeba, que já foi 2 vezes vice-campeã baiana, que tem uma excelência musical muito grande, mas não é uma banda que tem essa quantidade de músicos que aqui tem. Aqui é a banda maior que tem hoje. Em Xique-Xique. Então, as considerações finais, eu queria assim agradecer ao município de Xique-Xique por me recepcionar tão bem. Eu me sinto em casa aqui em Xique-Xique. Aqui eu sempre deixo um pedacinho do meu coração e eu sempre preencho esse espaço levando dentro do coração o nome de Xique-Xique. Então, assim, eu sou bem recebido. Eu faço aqui um trabalho por amor por Xique-Xique. E eu quero ver a Filarmônica de Xique-Xique tocando fora, representando o município de Xique-Xique, crescendo, evoluindo. Vou sonhar já com essa 3ª geração, para que a gente possa atender mais crianças e multiplicar. Tem que ser multiplicador, né? Porque nós não estamos aqui só formando músicos, temos que formar toda a estrutura social. A música ela tem que vir para somar, para contribuir. O menino hoje, quem dá aula de clarinete aqui, a gente já tem uma monitora daqui a um ano mais, pode continuar dando aula de clarinete. Então a gente vai formar, é profissionalizante, é um curso estruturante, é formação cultural, é inclusão social, é disciplina, porque o menino às vezes ele não é tão comportado na sala de aula, mas na Filarmônica ele nem mexe. Tem uma hierarquia, uma disciplina, e que a gente está linkando com as escolas. Então, eu só quero agradecer ao senhor pelo convite, ao canal, dizer que foi um prazer ter esse bate-papo, foi muito agradável. É muito estranho falar da gente, mas o senhor me deixou muita vontade para contar coisas que normalmente eu não falo. Então, assim, só agradecer mesmo. Eu que agradeço, maestro Gerry. Quero dizer que estou muito feliz com sua entrevista. A partir do momento que o senhor aceitou o nosso convite, já me deixou muito alegre, embora teve um pouco aí de atraso, né, devido aos seus afazeres, né, sua agenda eu sei que não é fácil, né, programar, mas finalmente chegamos hoje para essa entrevista aí com a assistência da nossa amiga Delmeira, que é uma pessoa muito ligada à cultura aqui do Xique-Xique, que tem contribuído muito no desenvolvimento cultural e musical também, né? Mas especificamente também na música, aqui na nossa cidade. É com muita honra que eu recebi hoje, né? E espero que nossos seguidores aí da página Memórias de Xique-Xique, do canal Memórias de Xique-Xique aí pelo YouTube também, que compartilhe esse vídeo, leve essa entrevista ao maior número de pessoas, né? Para que conheça um pouco o trabalho do maestro. Uma entrevista aqui maravilhosa, me deixou inclusive muito surpreso. O maestro está acima daquilo que eu imaginava, sabiam então muito pouco dele, porque o homem tem um currículo fantástico, né? Uma história linda dentro da música brasileira. Isso é algo muito significativo aqui para a nossa cidade. Eu quero aqui encerrar finalmente essa entrevista, agradecer a todos pela atenção e pedir também para que acompanhem os próximos vídeos aí com novas entrevistas, né, e outras novidades dentro da página Memória de Xique-Xique.
sem, entretanto, deixar de agradecer mais uma vez. Se tiver que agradecer 1000 vezes, agradecerei ao prefeito Reinaldo Braga Filho, que teve essa sensibilidade, né, dentro da música, de qualidade, né, um trabalho digno, de muitos elogios aqui na cidade. As pessoas falam muito, muita gente fala que o prefeito cresceu muito, né, com seu carisma, ao trazer essa orquestra aqui para Xique Xique. Um abraço a todos.